Olá pessoal, dando continuidade às aulas de juros, a revisão. Na aula passada vimos os conceitos básicos e algumas aplicações de juros simples. Na aula de hoje vamos começar a focar em juros compostos, começando pela ideia que diferencia o juro simples do juro composto. Juros compostos, na outra aula, próxima aula, eu vou explicar o porquê dessa seta assim. Temos a ideia de um crescimento maior, formando uma curva no juro composto. E eu vou ter que, relembrando o conceito, juros simples. Juros simples são taxas de juros cobradas do valor inicial do seu empréstimo, investimento, transação feita no cartão de crédito ou dívida, são exemplo. Ou seja, esse tipo de juro é sempre acrescido do valor inicial. Então, tem em mente, juros simples, eles incidem, eles são aplicados sempre do valor inicial. E esse valor inicial ele muda? Não, ele vai ser um valor fixo, certo? Já juros compostos, os juros compostos são calculados levando em conta a atualização do capital. O que isso quer dizer? Vai levar em conta o valor atual e não inicial. O juro incide não apenas no valor inicial, certo? Mas também sobre os juros acumulados. Então, os juros vai levar em conta o valor sempre atual, e o valor atual ele é afetado pelo valor acumulado, pelos juros acumulados. Juros compostos, sua definição, são taxas de juros nas quais os valores são acrescidos ao montante acumulado em parcelas anteriores e não ao montante inicial. Em linhas gerais, o cálculo é juros sobre juros. No caso de juro composto, juros compostos, ele sempre vai incidir sobre o montante. Como assim sobre o montante? Sobre o valor acrescido já do primeiro juros que teve, dos juros. No caso, ele sempre vai crescer sobre o valor atual. E esse valor atual ele não é fixo, ele vai ser variável. Por que ele vai ser variável? Porque a cada mês vai aumentar o montante e o valor atual vai mudando. Por isso que ele é variável, ok? Então, o juro composto ele é aplicado sobre o último valor, que é o valor atual, que é o montante, e esse valor vai ser um valor variável. Por isso que diz que vai ser juros sobre juros, ok? Vamos agora a um exemplo bem prático, só para contextualizar, só para diferenciar na prática os dois tipos de juros, certo? Não é nem para fazer o cálculo, só para diferenciar mesmo. Suponhamos que eu tenha R$ 200. 200. E, dentro feio. Vou ver isso aqui. E que eu vou aplicar de duas maneiras. Vou aplicar a juros simples e a juro composto, fazer a simulação de como seria. Então, eu vou ter primeiro, separar aqui, juros simples, juros compostos. Digamos que em ambos os casos, a taxa que me vai ser dada vai ser uma taxa de 10%. 10%, não estou considerando o tempo, só o capital e a taxa. 10% a juros simples, 10% a juros compostos. O que acontece? Aqui é o tempo zero, seria o dia que eu deposito, aqui é uma simulação, seria o dia que eu deposito, tempo zero. Então, tempo zero, depois tempo 1, tempo 2 e tempo 3. Tá bom. Seria basicamente o dia que eu depositei. O dia que eu depositei, eu tinha R$ 200.
Já no primeiro mês, primeiro mês, correu os juros de quanto? 10%. Então, são R$ 200 mais 10%. Vou fazer aqui no cantinho. 10% de R$ 200, corta 0, corta 0, corta 0, corta 0, dá R$ 20. Então, mais R$ 20. Então, no primeiro mês eu vou ter 220. Certo? Esse aqui foi de capital. Esse aqui foi os juros. Esse aqui foi o montante. Já no segundo mês, eu vou pegar o meu valor. No caso, do valor aplicado foi R$ 200. E o meu montante que eu tinha era 220. Mais os juros. No caso do juro simples, esse juro é fixo. Ou seja, vai ser sempre 10% de R$ 20. Esse é o juros, 10% fixo. 10% de R$ 200, que vai dar 20. Então, vou ter de montante, no caso agora, vou ter 220 mais R$ 20. Por quê? Porque esses juros é sobre o valor inicial. É fixo. Então, é sempre R$ 20. Então, aqui vai ser R$ 240. Partindo dessa projeção, no próximo mês, eu vou ter 240 mais os juros do mês. Aqui não é mais montante, aqui é o valor, aqui é os juros. Pronto. Aqui é o montante. Os juros do mês, como é fixo, vai ser quanto também? 20. Então, vai para quanto? 260. Então, no terceiro mês, eu vou ter de montante R$ 260 e assim vai. E juros fixos de R$ 20. Por quê? Porque no juro simples o juro é fixo, é sempre pautado no meu valor inicial. Valor inicial, que é os R$ 200. Então, ele é fixo, ok? Isso é no juro simples. Juro simples, o juro é fixo, ele não muda e é sempre pautado no meu valor inicial. Já no juro composto, é o contrário. Ele é pautado no valor atual. É o mesmo esquema. 0, primeiro período, segundo, terceiro. Como se fosse o dia da aplicação, não correu nenhum dia de juros. Foi aplicado agora, depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 3 meses. Simulação com o mesmo valor em dinheiro. Então, no dia que eu aplico, R$ 200. Depois de um mês vai correr 10% de juros. 10% de juros sobre o valor atual, que no caso o valor atual, como eu depositei agora, não rendeu nenhum juros, é 200. Então, 200 mais R$ 20. Por que o juro é 20? Porque é 10% de 200. Então, eu vou ter, primeiro mês, capital, juros, e isso vai gerar um montante. Pronto. Já, agora começa a diferença. Por isso que no início, no primeiro mês vai ser igual. A partir daí começa a esticar a baladeira. O primeiro mês sempre é igual. Aí no primeiro mês não, no primeiro período, que nem sempre é um mês. Aí vai começar aqui. Próximo mês, eu vou pegar o meu valor que eu tenho atualizado, que é 220, mais, agora vem, juros. Esse juros, ele vai ser 10%. Só que esse 10% aqui, ele é sobre o valor atual, e não sobre o valor inicial, é sobre o valor atual. Então, quando eu for acrescentar os juros do segundo mês, vai ser 10% de 220. Corto 0, vai ser 22. Mais uma vez, no juro composto, o juros é aplicado sempre sobre o valor atual. Ele é um juro variável. Tipo, aqui era 20, primeiro mês, segundo mês agora o juro é 22. E no terceiro mês vai mudar também, vai variar. Então, nesse segundo período, segundo mês, vai ser 242. Ah, mas só aumentou R$ 2.
Sim, mas aos poucos é que a diferença entre um e outro vai acontecendo. Próximo vai ser R$ 242, que é o valor atual, mais os juros. Esse juros vai ser o quê? Esse juros vai ser 10% no composto do valor atual. 10%. Qual é meu valor atual? Meu valor atual agora é 242. Corta só um zero. Fica 1 vezes 242 dividido por 10. Corta o zero, volta em casa, dá 24,2 ou 24,20. 10% do valor atual, 242. 10% de 242 vai dar 24,20. Então aqui vai ser 242 mais 24,20. O que vai dar um total de 266,20. Isso no terceiro período, terceiro mês, no caso, considerando em mês, é claro. Meu montante. E assim vai. Deu para perceber que só o primeiro mês ele vai ser igual. Só o primeiro mês. A partir daí, o juro composto vai começando a aumentar muito. Do primeiro mês para o segundo, a diferença foi de R$2. Agora a diferença foi de 4,20. E assim a diferença vai sempre aumentando. Juros compostos, eu sempre considero os juros baseado num valor atual. 10% de 220, 10% de 242. No quarto mês seria 10% de 266,20 e assim sucessivamente. Enquanto no juro simples o valor é fixo, no juro composto vai ser baseado no valor atual. Por isso que o tempo vai ser tão importante, porque a cada mês vai mudar completamente a maneira que eu lido com o capital. Eu vou falar mais sobre isso na última aula, na revisão e última aula, que eu vou falar sobre gráfico, aí vai ficar até mais visível essa diferença entre o juro simples e o juro composto. E agora vamos focar no juro composto, que o juro simples foi o conteúdo, tema da nossa aula passada. Passando agora para o juro composto, certo? A gente já viu que o juro composto é calculado sempre sobre o valor atual. O juro composto é calculado sempre em cima do montante. Esse montante, esse valor atual, ele vai ser variável. Essa taxa de juros ela é variável. Como você vai falar, é juros sobre juros, porque sempre pega o último valor. E para calcular o juro composto, a gente vai recorrer à seguinte fórmula. Para calcular o juro composto, utiliza a expressão M igual a C. M é montante, C capital, I taxa e T tempo. Montante, capital, taxa e tempo. O montante, capital, taxa fixa e período de tempo. Montante igual a capital vezes, toda vez que tiver assim uma letra antes de um parênteses, eu vou entender que não está mostrando, mas quer dizer que é vezes. Capital vezes 1 mais taxa. Lembrando que essa taxa ela tem que ser em decimal. Transformar a porcentagem em decimal. É elevado ao tempo. O tempo aí vai variar ao ano, ao mês, ao semestre, ao bimestre, depende da questão. Só que essa fórmula aqui ela não é dos juros, é a fórmula do montante. Montante que vai depender do capital, da taxa e do tempo. Não tem os juros aqui. Então, para substituir a fórmula, a taxa deverá estar escrita na forma de número decimal, já falei aqui. Para isto, basta dividir o valor por 100. De boa. Além disso, a taxa de juros e o tempo sempre devem conferir na mesma unidade de tempo. Com certeza, se a taxa é ao ano, o tempo é ao ano, se a taxa é ao mês, o tempo é ao mês. E sempre a taxa que vai depender do tempo. Você olha o tempo lá e vê a taxa, certo? Então, se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Então, vai ter que ocorrer alguma transformação para eles serem sempre iguais. Se pretendo calcular somente os juros, eu calculo o montante baseado no capital e depois pego o montante e tiro o capital. Eu calculo o montante baseado no capital e depois vou lá para calcular os juros e pego o montante menos o capital. Então, dessa maneira, eu vou calcular os juros no regime de juro composto, ok? Vamos começar agora com alguns exemplos. Temos um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juros compostos
em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será os juros? A questão que é os juros. Acumulado após 24 meses. Ó, aqui já começa. Aqui a taxa é ao ano. E aqui o período está em meses. Então, em geral, eu vou procurar ver se eu consigo transformar o tempo de acordo com a taxa. Não transformar a taxa com o tempo com a taxa. Então, eu sei que 24 meses equivale a 2 anos. Ok? Então, eu vou ter o quê? Vamos lá, nossa formulazinha. Voltando. MCT. Montante igual capital vezes 1 mais taxa elevado ao tempo. Montante, capital 1.400, está visível? Tá. 1.400 vezes 1 mais. Essa taxa tem que estar em decimal. 7%, 7 por 100 dá 0,07. 0,07 elevado ao tempo, que no caso é 2. Montante é igual a 1.400. Nesse caso aqui, sempre você vai somar 1 da fórmula com um zero, antes da vírgula, sempre. 1 mais 0, 0,07 elevado a 2. Então, o montante vai ser 1.400 vezes. Daí, eu tenho a multiplicação, 1.400 vezes 1,07 e tem a potência. Então, sempre resolve primeiro a potência. Então, vai ficar 1,07 vezes elevado a 2, ou seja, vezes ele mesmo. Aí, cálculo. 7 vezes 7, 49, vai 4. 0 vezes 7, 0, baixou 4. 1 vezes 7, 7. Todo número vezes 0 é 0. Todo número vezes 1 é ele mesmo. 7, 0, 1. Somando tudo dá 9, 4, 14, vai 1 e 1. Vírgula, quantas casas? A direita tem 2 casas, a direita tem 2 casas e no final volta ao todo, volta às 4 casas. Vai dar 1,1449. E o meu montante vai ser o resultado da multiplicação desse valor pelo outro. Vou pegar aqui o cálculo auxiliar. Então, vamos multiplicar esse número enorme. Vou pegar aqui. 1,1449 vezes. Deixa a vírgula para depois. Deixa o zero para depois também. Vamos começar. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Vai 1. 1 vezes 4, 4 e 1, 5. 1 vezes 4, 4. Todo número por 1 é ele mesmo. Então vai ser 9, 4, 4, 1. E outro 1. Daí eu somo. Dá 6, 9, 9, 18, vai 1. Dá 8 e 4, 12, vai 1. Dá 5 e 4, 9 e 1, 10, vai 1. Dá 6, dá 1. E eu baixo os 2 zeros que eu tinha guardado ali. Vírgula. Números após a vírgula, vou ter 1, 2, 3, 4. Então, no final, eu volto a essas 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar aqui a vírgula. A vírgula ficando aí, meu resultado vai ser 1.603,86. Então, esse é meu montante. Porém, essa questão está pedindo o quê? Essa questão está pedindo os juros. Cadê? Qual os juros acumulados? Eu falei na explicação anterior aqui que eu posso pegar o montante, calcular e depois pegar os juros e ser o montante menos o capital. Então, de vermelho mais uma vez. Juros igual M menos C. Então, os juros é igual a 1.603,86 menos
1.400. Sem fazer cálculo mesmo, só de cara, dá o que? Dá 203,86 centavos. Esse é o nosso juros no período de 24 meses ou 2 anos, já que a taxa de juros nessa questão ela é também ao ano, ok? Aqui, nesse nosso próximo exemplo, eu vou esclarecer alguns pontos. O cálculo de juro composto está intimamente ligado ao uso de calculadora, em especial calculadora financeira, porque são valores decimais multiplicados por vários períodos de tempo, por vários fatores. Então, isso vai gerar números, não diria incalculáveis, mas que dão um trabalho imenso que não vai ser considerado. Ok? Vou pegar esse exemplo para poder explicar melhor. Quanto receberá de juros, uma vez juros? Opa, vermelho. Quanto receberá de juros no fim de um semestre? 6 meses. Uma pessoa que investiu a juros compostos a quantidade de R$5.000, a taxa de 1% ao mês. Então, tenho 6 meses, tenho tempo, capital e tenho a taxa. Então, seria assim. Montante igual capital vezes 1 mais taxa elevada ao tempo. Montante, capital dinheiro inicial, 5.000, vezes 1 mais taxa de 1%, ou seja, 0,01, elevado ao tempo. 100% ao mês são 6 meses. Então, montante é igual a 5.000 vezes 1 mais 0, 1,01, elevado a 6. Pronto. Daí, eu teria que calcular 5.000 vezes essa potência aqui, ó. Só que, imagina você calcular 1,01 vezes 1,01, aí o que desce? Vezes 1,01, e o que desce? Vezes 1,01, e o que desce? Vezes 1,01, depois o resultado vezes 1,01. Isso tornaria um número muito trabalhoso, com resultado com várias casas decimais, um trabalho imenso. Isso não convém. O que acontece? Vamos lá, esclarecendo. Acontece que, em geral, volta aqui à questão anterior, quando a questão der 2 períodos de tempo, por exemplo, no caso aqui 2 anos, 2 períodos de tempo que eu vou ter que multiplicar só 1,07 vezes 1,07 duas vezes, quando for 2 períodos de tempo, no máximo 3 períodos de tempo, 1,07 vezes 1,07 vezes 1,07, no máximo 3 períodos de tempo, você vai poder fazer, você vai ter que fazer multiplicando mesmo que dê trabalho. A partir acima de 3 períodos de tempo, a questão é obrigada de duas uma. Ou você tem que usar calculadora, tem que usar mesmo calculadora, ou caso seja um processo, uma questão, algo que você não possa usar calculadora, a questão é obrigada a te dar o valor da potência. Ela tem que te dar esse valor. Ou assim, do jeito que está aqui, que está um valor exato, ou um valor aproximado, que é o que geralmente acontece, um valor aproximado. Principalmente no Enem, se cair juro composto, ele vai te dar isso aproximado. Se for um período de tempo maior que 3 períodos, é claro. Se for uma potência maior que 3. Então, esse aqui é o valor exato. Se eu pegasse esse número aqui e multiplicasse 1,01 vezes 1,01 6 vezes, eu teria esse resultado final. Certo? A questão é obrigada a te dar. A questão tem que te dar esse valor para tu fazer o cálculo. Porque não tem como você fazer isso aí só manualmente. Certo? Em geral, ela dá aproximado. Na questão é obrigada a dar, tá aqui dado. Ela dá, aí você pega, monta. Na hora que chegar aqui é só multiplicar pelo valor. Aqui eu vou pegar o valor todo, mas em geral vai ser só 4 casas após a vírgula. Em geral vai ser o valor aproximado. Mas já que está aqui, vezes 1,06, 15, 20, 15 de novo, 0,6, 0,1. Então o montante vai ser 1,06152201 50 60 vezes 5.000.
4 vezes 5, depois eu boto os 3 zeros. Daí eu vou ter 5, 0, 30 vai 3, 0 não dá, foi 3, 5 vezes 5, 25 vai 2, 1 vezes 5, 5 e 2, 7, 0 vezes 5, 0, 2 vezes 5, 10, que é 0, 10 vai 1, 5 vezes 5, 25, 26 vai 2, 1 vezes 5, 5 e 2, 7, 6 vezes 5, 30 vai 3, 0 vezes 5, 0, baixo 3, 5 vezes 1, 5. Pronto. Dá essa coisa linda aqui. Só que, como eu estou trabalhando no sistema monetário normal, onde eu considero duas casas após a vírgula, então, quando eu faço isso aqui, lembrando que é 5.000, então eu vou ter que considerar esses 3 zeros a mais, mover a vírgula 3 casas, então vai ficar isso aqui, ó. 5.307,60, então vírgula 60. Lembrando, esse valor aqui vai ser um valor aproximado. Por quê? Porque o valor exato seria esse. Mas eu considero apenas duas casas depois da vírgula, porque eu estou trabalhando com real, então aqui no caso são os centavos, certo? Então, quando eu pego, multiplico isso aqui vezes, quando eu multiplico isso aqui por isso aqui, eu vou obter o valor aproximadamente esse, certo? A questão quer saber mais uma vez os juros. Ora, se eu investir 5.000 e ter 5.307,60, o juros é 307,60, não precisa nem do cálculo, ok? Então, ó, mais uma vez, caso seja um período de tempo maior que 3, ou até mesmo 3, dependendo da questão, maior que 3, a questão é obrigada a fornecer o valor ou você usar a calculadora, certo? Isso aqui é regra. Nas questões que eu vou passar para vocês na prova global, tendo alguma questão de juro composto, eu já vou dar isso aqui, viu? Aí você é só pegar o valor, repetir, montar e multiplicar pelo valor que eu vou dar na pergunta mesmo, certo? Não precisa perder com isso não. Isso aqui é mais para cálculo utilizando a calculadora como um recurso auxiliar. Passando ao nosso próximo exemplo, e do mesmo jeito que a gente viu no juros simples, com exemplo de como calcular montante, juros, capital, taxa e tempo, aqui a gente vai ver, só que a gente vai ver diferenças grandes em relação a isso. A gente já viu como calcular o montante e os juros, certo? Dois exemplos. Um cálculo com tempo menor, que a gente fez cálculo à mão, e o outro com tempo maior, que a gente teve auxílio de informação. E agora, como calcular o capital. Qual a aplicação inicial? Mesma coisa de capital, que empregada há 1 ano e 6 meses, a taxa de juros compostos a 3% ao trimestre, ó, se torna igual a esse valor, se torna igual a 477. Qual o capital? Então, esse aqui é o montante. Ok? E aqui, ó, questão do tempo. Isso aqui é uma pegadinha grande. Eu tenho 3% ao trimestre, então é 3 meses. E aqui é 1 ano e 6 meses. 1 ano é 12. 6 mais 6. 12 mais 6. Então aqui são 18 meses. 18 meses, eu vou entender o quê? Isso aqui é importante. Vou fazer aqui da outra cor. 18 meses. Vou pegar o 18 e dividir por 3. Vai dar 6. Tem 6 trimestres. 18 dividido por 3 é 6. Então, 18 meses tem 6 trimestres. Pronto. Agora sim, a partir dessa consideração, vamos lá. Montante igual ao capital vezes 1 mais taxa elevada ao tempo. Eu já tenho um montante. 477,62. Eu quero o capital. Eu tenho uma taxa, que é 3%, que é 0,03 elevado ao tempo, que eu organizei. Eu tenho 18 meses e a taxa é o trimestre. Então, peguei 18 e dividi pela taxa, 18 por 3 deu 6. Então, são 6 períodos, 6 trimestres. Esse é meu cálculo. A questão aqui, ela é obrigada, no caso, a dar informação, ou eu uso a calculadora para esse cálculo aqui, ó. 1 mais 0 é 1, 1,03. 1,03 elevado a 6. Como eu falei no exemplo anterior, esse
esse cálculo aqui, dessa potência, eu tenho que ter ou a informação de qual é o valor, ou utilizar como recurso a calculadora, ok? Nesse caso aqui, isso aqui, vou fazer aqui no canto, 1,03 elevado a 6 é 1,194. A questão está dando a informação. Pronto. Então, isso aqui vai corresponder a 47762 igual capital vezes 1,194. Como eu quero capital, está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter isso aqui. Vou ter, quero capital, que está multiplicando, passa dividindo. Capital igual. Quem já está do lado oposto ao capital, do outro membro da equação? 477,2. E esse número está multiplicando, passa dividindo. 194. É um cálculo complicado? É. É para usar a calculadora? Não. Por quê? Como eu sei que quase, praticamente sempre, eu vou ter valores aproximados, lembrando nosso exemplo anterior, valores aproximados, eu vou também começar a usar meu cérebro para trabalhar com valores aproximados. Como? Eu sei que 477 é mais ou menos 480. 478, está 480. Aproximado, tá aqui o símbolozinho. E sei que 1,192 é aproximadamente 1,2. Por que eu arredondei para esse número de propósito? Para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Porque se eu dividir 480 por 1,2, 48 por 12 dá 4. Duas casas decimais vai dar R$400. Lógico que você poderia pegar e dividir esse número por esse. Só que vai dar muito trabalho. E mesmo que você arredondasse, porque você indica, você vai arredondar 1,194 para 1,2. Você vai arredondar mesmo. E pegasse esse número e dividisse por 1,2, ainda dá bastante trabalho. Então eu arredondei logo tudo. 478, arredondei 480. Eu arredondei para cima, que eu arredondo para cima também. 1,19 arredondei para 1,20. Lógico que esse R$400 de aplicação inicial, ele vai ser um valor o quê? Aproximado. Mas eu descobri que meu capital é um valor aproximado de R$400. Para chegar no montante, depois desse período de tempo, de R$477, certo? Em geral, você aproxima, obtém um resultado e olha nos itens. O mais próximo vai ser ele, e em geral a diferença não vai ser grande. A diferença do seu resultado por item tem que ser muito pequena, viu? Do mesmo jeito que a gente calculou exemplos mostrando como calcular, no caso, capital, taxa, tempo, juros, do juros simples, a gente vai ver do composto. Porém, no composto, chega num nível bem diferente, ok? A maioria vai necessitar de recursos como calculadora, ou então alguma informação da questão. Nesse caso aqui, para calcular a taxa, vamos ter o quê? Se um capital de R$500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos, sob uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$800, qual será o valor da taxa de juros? Ora, primeira coisa, tem o capital, tempo e montante, falta a taxa. Fórmula, montante igual capital, vezes 1 mais taxa, elevado ao tempo. Substituindo, já sei que o montante é 800, capital 500, taxa, eu não sei, esse 1 é da fórmula e o tempo é 4. Como eu quero encontrar o i, e o i está somado com 1 entre parênteses, ainda está elevado ao 4, eu vou dar uma isolada. Como é que eu posso fazer isso? Para começar a isolar o i, vou pegar logo esse 500. Esse 500 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Aqui continua 1 mais i elevado a 4. Corto os zeros, 8 dividido por 5, olha aqui no lado, feito até um cálculo aqui já. 8 por 5 dá 1, sobra 3, não dá, vírgula, 30 por 5 dá 6. Então vai dar 1,6. Aqui vai dar 1,6.
que é igual a 1 mais i elevado à quarta. Só que eu ainda quero isolar esse i. O que é que eu faço? Vamos lá. Eu vou tentar mover essa potência 4, mudar ela de lado, mudar ela de membro. Mover, tirar daqui e colocar para cá. Para isso, vamos relembrar algum conceito. Eu sei que x ao quadrado é igual a 25. O que acontece quando eu faço cálculo assim? O quadrado muda de lado. E quando muda de lado, ele muda a operação pelo inverso. Se está mais, passa menos. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está potência, passa raiz. Se a potência é quadrado, a raiz é quadrado. E raiz quadrada de 25 é 5, mais ou menos 5. Caso fosse x à terceira igual a 64, só um exemplo. Então, potência quadrada passou raiz quadrada. Potência terceira ou potência cubo passa raiz cúbica. Raiz cúbica de 64. Quando for quadrado, não precisa colocar o 2. Quando for qualquer número diferente do quadrado, tem que colocar aqui no índice. Então, raiz cúbica de 64 é o número que ele, vezes ele, vai dar 64. Então, vai ser o quê? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Então, vai dar mais ou menos 4. Ou, ainda, caso eu tivesse x à quarta igual a 81. Então, esse x à quarta, esse quarta que está na potência, mudando de lado, muda a operação, viraria raiz quarta de 81. Ou seja, o número que ele, vezes ele, vai dar 81. Qual seria? Ora, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Não. Vou para o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Então, seria o 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. Então, se está potência quadrado, vira raiz quadrada. Se está potência cubo, vira raiz cúbica. Se está potência quarta, vira raiz quarta. Então, no nosso caso aqui, esse 4 vai virar raiz quarta de quem? De 1,6, igual a 1 mais i. Daí, o que acontece? Eu posso pegar, nesse caso aqui, para tirar a raiz quarta de 1,6, eu teria que recorrer a uma informação da questão ou à calculadora, porque só para fazer assim no chutômetro ficaria complicado, ok? Porque seria um número acima de 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e seria um número também acima de 1, porque 1 dá 1, e se eu usasse o 2 daria 2 vezes 4, 8, 2 vezes 16, 2 vezes 16, não, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 16, daria 16. Então seria um número maior que 1, para dar 1,6, e seria um número muito menor que 2, seria tipo 1,100 alguma coisa. Então, para calcular essa raiz quarta, eu teria que apelar para o celular, para calculadora, coisa do tipo. E se eu utilizar como recurso uma ferramenta externa para calcular essa raiz, eu vou obter que raiz quarta de 1,6 vai dar 1,125. E aqui eu vou tirar o parênteses, no caso, vai ser 1 mais i, porque não tem potência, não precisa. O que acontece? Se eu quero saber o valor da taxa, esse 1 que está aqui somando tem que passar subtraindo. Então, i vai ser igual. Quem já está do outro lado? 1,125 menos 1. Esse 1 aqui, por ficar só, ficar isolado. Esse 1 aqui está mais, passa menos. Então, a taxa vai ser, se eu tenho 1, tiro 1,125 e tiro 1, vai ficar 0,125. E essa é a minha taxa em decimal. Caso eu quisesse ser em porcentagem, era só considerar duas casas após a vírgula, então ficaria 12,5%. Mas esse negócio de raiz quarta, como eu falei, parte dos juros compostos, tirando pelo menos o primeiro exemplo aqui, o resto você vai ter que utilizar como recurso uma ferramenta de cálculo, como
ou a questão te dá informação, praticamente dá a resposta, ou você vai poder usar a calculadora, certo? Então, nesse caso aqui, teria que usar a calculadora bem aqui. Esse outro, eu teria que usar a calculadora bem aqui. A questão da informação, eu dei a informação, mas teria que usar a calculadora bem aqui. Essa outra, teria que usar a calculadora bem aqui. Então, juro composto é uma matéria que tem como recurso utilizar ferramentas como calculadora, ok? Então, questões que nem essa que tem que usar a calculadora, ou eu vou dar praticamente a resposta na pergunta, ninguém vai usar, né? Ou então nem coloco. Eu acho que juro composto eu tenho uma questão, é duas na global. E são simples, certo? Então aqui, ó, a questão para calcular a taxa. Já vimos como calcular juros e montante, como calcular o capital, como calcular a taxa e, por fim, como calcular o tempo. Que aí sim, é uma questão bem complexa que a gente vai ter que utilizar alguns recursos, ok? Já nesse caso aqui, de calcular o tempo do juro composto, eu vou ter que apelar para um conteúdo que a gente não sabe, geralmente não vê. Vamos lá. Mas que essa daí já não vai ser cobrado em avaliação nenhuma. É mais título de mostrar como calcular também. A gente mostrei juros simples, mostrar como calcular juro composto. Porque juro composto trabalha com variável na potência. E quando eu trabalho variável na potência, ou é equação exponencial ou é logaritmo. Vamos lá. Então, a nossa fórmula de sempre. Montante igual capital vezes 1 mais taxa elevada ao tempo. Trocar. Montante é 1996. Torta. 99650. Capital 1.500. Taxa 1 mais... Não, 1 mais taxa. Ao ano... Quanto tempo? Então, quanto tempo você taxa ao ano vai ser um ano. Então, deixa eu falar. 10, 0,010 ou 0,1 elevado ao tempo. Eu quero o tempo, potência. Igual aquele exemplo anterior, eu pego esse que está multiplicando e passar dividindo. 1,99650. Está multiplicando, passa dividindo. E aqui eu vou ter 1 mais 0,01, 1,1 elevado a t. Aí aqui eu vou ter que dividir 199, cálculo auxiliar 650, isso aqui tá até para fazer de boa. Esquece a vírgula, dá 1, dá 1.500, sobra 496, baixa o 5, vai dar 3, que dá 4.500, sobra 4.500. 465, baixa o 0, dá 3 de novo, aí fica 4.500, sobra 150, não, 1.500 no caso, 150, aí dá 3, sobra 150, aí não dá, baixa o 0, pronto, aí fica 0. Daí eu tenho que lembrar a questão das vírgulas, certo? Aqui eu tenho aumentar aqui mais um 0 e aqui equilibrar a balança, tira vírgula daqui. Então vou ter como valor, vou aumentar esses dois 0 aqui, vamos puxar para cá, 1,331. Então, se eu dividir esse por esse, eu vou obter como resultado 1,331 igual a 1,1 elevado a t. Aqui começa. Aqui não dá para determinar o valor do t, porque seria o t da potência passa a raiz t. Não tem como calcular. Aí chegando aqui, nessa parte, onde eu tenho um valor de um lado e o outro valor com t referente à taxa elevada ao tempo do outro, aqui eu vou ter que utilizar como recurso logaritmo.
Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma variável na potência. Então, utilizar como recurso logaritmo. Como é que eu faço isso? Eu vou escrever esse número no formato de logaritmo. Não sei se vocês recordam, mas assim, o logaritmo, que é log de b na base a igual a x, que é o logaritmo mesmo, é quando essa base ela não aparece, eu vou entender que ela é 10. Então, toda vez que a base não aparece, essa é de logaritmo de base 10. Só consideraçãozinha. Então, como eu vou escrever na forma de logaritmo, vai ficar assim. Log de 1,331 igual a log de 1,1 elevado a t. Como não tem base, eu vou entender que aqui é de base 10, só que base 10 não precisa aparecer. Então, esse base 10 aqui, eu coloquei em vermelho, ele não conta, certo? E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Tem uma propriedade de logaritmo, que é a propriedade que é potência, propriedade de potência de logaritmo, que é a potência do logaritmano, que ela fala que, aqui, que esse valorzinho aqui, que esse número aqui, a potência do logaritmando, ela pode ser escrita como se ela estivesse multiplicando o logaritmo. Eu vou repetir isso aqui. Log de 1,331, lembrando que potência base 10 não precisa. O que acontece? Essa potência aqui, ela vai vir multiplicando o logaritmo. Então vai ficar t vezes log de 1,1. Essa potência aqui, ela vai vir multiplicando, certo? Ela vai vir multiplicando o logaritmo. Aqui vira uma equação, onde eu vou ter t igual log de 1,331, e o que está multiplicando passa dividindo. Log de 1,1. Isso aqui não tem como. Calculadora. Calculadora. E a calculadora científica, viu? Calculadora normal não. Eu pego minha calculadora científica, digito lá log, abre parênteses, 1,331, fecha parênteses, dividido por log, abre parênteses, 1,01. Na hora que você faz isso aqui e bota na calculadora, esse logaritmo dividido por esse vai dar 3. Ou seja, 3 anos. Não vai ter questão dessa na prova, não vai ter questão assim. Eu estou só explicando para os alunos terem noção. Logaritmo é uma coisa que eu vou revisar mais à frente. Eu só quero que os alunos tenham noção de como calcula. Então, você pega o que estamos explicando, passa dividindo, soma aqui, vai encontrar um valor e outro valor elevado ao tempo, que é potência. Depois, transforma esses valores em logaritmos, aplica a propriedade de logaritmo, da potência de logaritmo, aplica a propriedade de logaritmo no t, que está expoente passa multiplicando. E aí, quando você aplica a propriedade, aí sim, você pode pegar o logaritmo que está multiplicando o t e passar dividindo. Aí, calculadora. Isso aqui não vai cair na prova. Se você não entendeu, sem problemas, eu estou só mostrando como calcular. Isso é uma coisa que cai com pouquíssima frequência, até porque quando cai, se cair, a questão é obrigada a te dar os valores do logaritmo. Basicamente, ela te dá a resposta. Então, é uma coisa que não cai, porque para fazer um cálculo desse, a questão te dá o logaritmo, aí você sabe logo. Que vai ter que ser um dividido pelo outro. É só você ver qual é que vai ficar em cima e qual é que vai ficar embaixo. Só isso, não precisa nem desenvolver o cálculo. Então, isso não vai cair, certo? E para finalizar a aula, vai ter nossa tradição, uma questãozinha do Enem de 2000, não de 2021, mas questãozinha para o Enem, de estudos para o Enem de 2021. Bora lá. Na nossa questão temos 2019, é recente. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será feito após a aquisição do produto e no valor de 202, e o segundo pagamento será efetuado após o primeiro mês e terá valor de 204.
Para concretizar a compra, o gerente emitirá a nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente. Então, tipo assim, está pagando a prazo, mas na nota vai estar à vista, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar. Então, assim, se o cliente vai dar uma nota com valor à vista, então vai ser sem esse acréscimo em juros composto. Então, vou ter que calcular esse valor, no caso, o montante, certo? Como é que eu vou calcular esse montante? Vou calcular em duas partes. Por quê? Porque eu tive dois aumentos, para 202 e para 204. Nessa ordem, no caso, a ordem influencia. Organizando aqui as ideias. Montante igual capital, vezes taxa, mais taxa elevada ao tempo. Primeiro aumento. Ele pagou como montante 202. É igual capital, 1 mais taxa, taxa de 1%. Então, 1 mais 0,01 elevado ao tempo. E o tempo, eu sei que esse tempo é após um mês. Tipo, ele comprou e recebeu. Então, ele pagou 1. Então, 202 igual a capital. Aqui vai dar 1,01. Que é elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, é 1,01. Então, o primeiro capital ele vai ser 202. Esse número aqui, esse 1,01, que está multiplicando, vai passar dividindo. Se eu for dividir 202 dividido por 1,01, opa, vírgula aqui. Relembrando divisão de decimal, posso tirar a vírgula como? Equilibrando as casas, tirando a vírgula das casas, aumentando duas casas aqui. Então vai ficar aqui 101. De novo, o que eu fiz para equilibrar as casas? Eu peguei a vírgula, empurrei duas casas para cá, ela desapareceu. Aqui não tinha vírgula, eu considerei a vírgula no final, empurrei duas casas. Então vai ficar 202 por 111 vai dar 2, que é 202 mesmo, não sobra nada. Duas casas. Então aqui o primeiro capital foi de R$200. Esse aqui é o primeiro. Por que o primeiro? Porque o primeiro montante foi 202. E lembrando que no juro composto ele é baseado no valor atual, então não dá para ter uma previsão e dizer que vai ser a mesma coisa não. Segundo caso, esse aqui é como se fosse um pagamento, certo? Primeiro pagamento. Vamos olhar agora o segundo. Já no segundo pagamento foi pago 204,02, capital que eu quero, 1 mais taxa é a mesma coisa ainda, é taxa de 0,01, e ao mês eu tenho que pensar assim, ó, o primeiro pagamento será um mês após. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro mês. Um mês após o primeiro quer dizer que é no segundo. Ok? Então dá 204,02 igual capital elevado a 1,01 elevado ao quadrado. Agora sim. Elevado a 1, repetia, mas aqui eu tenho que calcular. Então vai ser 204,02 igual a capital vezes 1,01 vezes 1,01 dá ele, 00, ele de novo, dá isso. Então aqui está multiplicando, vírgula 1, 2, uma dos casas, volta 4. Dá 1,0201. Então eu vou apagar isso aqui vai dar 1,0201. Apaga. Pode parecer difícil, mas não é, porque os números são feitos para dar resultado exato de propósito. Daí, o meu capital, ele vai ser esse valor aqui, 204,02 dividido por 1,0201. Se você observar, pelaquela mesma dica daqui, esse número de cima, ele vai ser o dobro, considere as vírgulas. Esse número de cima, ele vai ser o dobro do número de baixo, ó, 2612, 2624, 2612. Então vai ser o dobro, vai ser 2.
Sobre as casas decimais, como é que eu vou entender? Entenda assim. Mesma coisa daqui, ó. Se eu for equilibrar para poder dividir, eu vou ter que aumentar, vou ter que pegar essas duas casas e passar para o final, e ao mesmo tempo passar essas duas casas para cá. Ainda sobra duas casas com a vírgula. Então, quando eu faço isso, eu vou aumentar os dois zeros aqui. Lógico, eu estou fazendo isso aqui para não ter que fazer o cálculo do espaço. Mas você pode muito bem pegar e tentar dividir. Vai dar a mesma coisa, certo? Vai dar também 200. Então, por mais que não pareça, se você olhar para os itens, você não vai pensar no 400, porque ele é um valor fechado, entre aspas, não tem decimal, coisa do tipo, mas o valor à vista vai ser 400, porque foram dois capitais, duas parcelas, sem os juros, desconsiderando os juros, duas parcelas de 200. Então a resposta seria 400, que seriam duas parcelas de 200, isso desconsiderando os juros. Com os juros ficam um de 202 e outra de 204,02. Lembrando que isso aqui é calculando com juro composto. E assim, encerramos a nossa aula, questão de juro composto, mais uma vez, esclarecendo. Não vai ter questões desse nível para usar calculadora, então não vou colocar questões para calcular o tempo, nem taxa, nem questões com número muito alto. Se eu passar uma questão para calcular o montante, e se for com um tempo acima de 3, eu vou dar informação, praticamente da resposta, mas é o jeito, porque senão o cálculo fica muito extenso. Então, questões como essa que a gente viu aqui, que vai envolver logaritmo, que vai envolver raiz quarta ou raiz quinta, não vai ter questão como essa, que vai ver números assim, não vai ter na prova. Pode ter na atividade, e isso você podendo consultar, lógico, na atividade, podendo consultar a calculadora, lógico, certo? Porque é necessário nesse tipo de questão, não é que eu queira, porque realmente é preciso. Boa parte da matemática financeira, quando eu trabalho com juros compostos, a calculadora é um recurso. Tanto que alguns práticos, os professores pedem para os alunos levar a calculadora para a escola no dias que estão dando essas aulas aqui, explicando esses conteúdos, porque é necessário, ok? Então, se tiver uma cor na prova, é uma coisa mais básica, desse tipo aqui. Na atividade, talvez eu coloque umas coisinhas aqui desse tipo aqui, mas para você usar a calculadora, é claro, ok? Então, obrigado, mais uma aula se foi e até mais.